Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia o Senhor nos fortalece, o Senhor é aquele que é nosso alicerce seguro, a nossa rocha, aonde a nossa pedra angular do alto, e a palavra diz que jamais serão grandemente abalados aqueles que perseveram com o Senhor. A palavra diz que o Senhor está com os simples, com os humildes, com os mansos de coração, porque a palavra diz que aqueles que têm o seu espírito demonstre pelo bom proceder. E o espírito é de mansidão, é de longanimidade, é de domínio próprio, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, humildade. Jesus nos ensina em relação às riquezas terrenas, não damos importância, ainda que esteja num pouco, damos toda a honra e toda a glória a Ele, ainda que esteja no muito. Isto não satisfaz a nossa alma, assim como Ele ensina: utilizai essas riquezas dos ímpios para ajudar-vos, as viúvas, os órfãos, os pobres nas suas necessidades, porque se não tiver zelo com aquilo que não é vosso, como podeis herdar o galardão do alto? Não damos importância naquilo que para muitos é estimado e elevado e acaba sendo motivo da sua própria ruína e destruição. Antes investimos naquilo que Ele nos proporciona, em viver de forma sábia, nos conduzindo segundo as suas virtudes, segundo a sua sabedoria, aonde nos traz o conhecimento e nós adquirimos hábitos que nos traz saúde, a sua verdade sendo medula para os ossos, ainda que venhamos passar, porque ninguém está imune de passar por situações adversas. Jó, tendo as virtudes que agradavam ao Senhor, foi acometido de uma chaga maligna, mas nós temos sempre um espírito que está sempre nos mantendo alinhados, corpo, alma e espírito. E quando o corpo padece com alguma enfermidade, o espírito ajuda a vencer essa adversidade, aonde ele nos ensina que nem toda enfermidade se procede do pecado, mas ele mesmo diz: para que o nome de Deus seja glorificado quando vem o tempo de cura, assim como ele faz adoecer, ele também é um bálsamo de Gileade que nos traz cura, que nos traz restauração. Quando se fala em humildade, está nos falando no sentido da dependência para com o Senhor. Humildade são aqueles que dependem do Senhor e reconhecem que não é por si que está conseguindo o êxito, mas pela capacidade que vem do Senhor. Isto é humildade, a dependência, como também não fazer nada sem consultar o Senhor, está sempre ouvindo os seus conselhos e acatando os seus conselhos, porque aquele que ouve e não acata é desobediência, e desobediência é como um pecado de feitiçaria, rebeldia, entristece o espírito, e se perseverar chega a ponto de extinguir o espírito. E a palavra diz: não erreis, não entristeceis o espírito, sejais firmes e unânimes segundo o seu espírito, sendo manso e humilde de coração.
aonde ele sempre nos concede uma canga com um jugo suave e o fardo leve, porque ele já levou sobre si todas as nossas tentações. A palavra diz que aqueles que têm o temor ao Senhor seguem na humildade que antecede a honra. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria, aonde aquele que mantém o temor alcança o amor verdadeiro, que é quando se alcança livre do medo, porque o medo pressupõe punição para aqueles que ainda não alcançaram a libertação, a cura, a restauração. Sempre quando sua consciência os acusa como faltosos, mas muitos, pelo grande embrutecimento do coração, sua consciência estaria como cumpridor, na verdade estão rejeitados. Por conta, sai da condição do espírito do erro, que outrora estava como filhos de Adão, recebe o perdão como assim os dons irrevogáveis, mas uma vez que retrocedem, são podados por conta da incredulidade, retrocedem com o espírito do engano. Os filhos de Adão naturais, os pecadores que ainda não se arrependeram, estão como o espírito do erro. Uma vez que se arrepende e que se alcança o primeiro amor e recebe os dons irrevogáveis e se retrocede, agora está com o espírito do engano, aonde tudo se julga lícito, mas na verdade esquece que nem tudo nos convém, aonde já uma consciência que cauterizada, corrompida, que não faz uma análise como faltosos, como aqueles que estão descumprindo e se julgam cumpridores e na verdade estão destituídos daquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Por isso, aqueles que estão segundo o seu espírito e sempre analisando, sempre examinando a si mesmo, a consciência é bem aguçada a ponto de examinar para não infringir aquilo que está de acordo com os estatutos e mandamentos da lei de Cristo. A lei de Cristo é perfeita. Não existe erro como os pecadores que ainda não se arrependeram, assim como também não existe engano daqueles que saíram do espírito do erro, receberam o primeiro advogado e por retrocederem adquirem o espírito do engano. Por isso, a finalidade em relação ao nosso próximo, a humildade, nos diz que, sendo o menor e estando servindo com a verdade, é grande no reino dos céus, e fazendo assim não sente superior a ninguém. Não há nenhum membro, estando no corpo de Cristo, mais importante do que outro, embora pelo mesmo Espírito há variedades de dons e ministérios, segundo o Senhor concede, que é de acordo com a capacidade de produzir as obras e aperfeiçoar a fé. Todos recebem numa medida recalcada, de acordo com o próprio Espírito distribui a todos, e recebam com alegria e humildade de coração, porque aqueles que estão em Cristo não ensoberbece, não envaidece, não se julga superior a ninguém, e segue sempre na humildade, que é a dependência em tudo que for empreender, estar buscando sempre os conselhos do Senhor e os acatando, demonstrando como culto de ação de graças
que houve um entendimento, e o entendimento é sempre desviar do mal e aplicar aonde os planos são sempre bem-sucedidos, uma vez que ele não tem prazer jamais em fazer destruição com aqueles que perseveram com ele. Mas para aqueles que o negam, estes sim estão sobre a sua ira e indignação.